Quantas mulheres de fé nós temos aqui? Amém. Glória a Deus. A minha mãe é uma mulher de fé. Liguei para ela hoje e falei: ó, a senhora inspira. Mateus capítulo 13, no versículo 44, diz assim: quem está comigo aí, diga amém. Amém. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença e graça sobre nós. Obrigado, Deus, pela ceia que podemos tomar e relembrar a sua morte e ressurreição. Que teu amor seja liberado sobre cada vida aqui, de uma forma especial sobre todas as mães e mulheres aqui presentes. E ó Deus, fala conosco, diga assim: Espírito Santo, fala ao meu coração com poder e ajuda-me, Senhor, a colocar a tua palavra em prática, no nome de Jesus. Amém? Amém. Jesus aqui, ele está tentando, usando alguns exemplos, está fortalecendo um princípio bíblico sobre o reino dos céus. E quando a gente fala em reino dos céus, parece uma coisa tão vaga. Que reino é esse? Eu tenho falado algumas vezes sobre essa questão do reino de Deus, do reino dos céus, e para a gente entender que há dois reinos: há o reino dos céus, o reino daqui da terra, o reino de Deus e o reino de Satanás, do opositor a ele. E um dia nós deixamos um reino e entramos no reino do Filho do amor de Deus, Estamos imersos, estamos vivendo nesse reino, e esse reino tem princípios, tem um vocabulário, tem uma conduta muito diferente do reino, do outro reino. Por isso que quando você encontra com Jesus, você nasce de novo e é inserido no novo reino, agora o reino de Deus, porque você deixou o reino do inimigo, o reino das trevas. Ele está dizendo e falando sobre o reino dos céus. Ele dá aqui, ele usa dois exemplos muito interessantes, que ele fala assim: o reino dos céus é semelhante, em primeiro lugar, a um tesouro oculto no campo. Em segundo lugar, há uma pérola de grande valor. Amém? Não? Ele está dizendo que o reino dos céus é tão importante, ele está aqui enfatizando o valor do reino dos céus. Ele está dizendo: olha, alguém descobriu que tem um tesouro num campo, oculto num campo. Então ele vai, ele vende quanto? Tudo que tens. Ele vai lá e compra aquele terreno, ou aquele lugar. Ou aquele que negocia boas pérolas, e daqui a pouco ele acha uma pérola tão valiosa que ele pega todas as outras pérolas que ele tinha de menor valor, tudo aquilo que ele tem, ele vende tudo para obter aquela pérola de grande valor. O que Jesus quer mostrar aqui é que o reino de Deus, ele está acima de qualquer outra coisa de valor na nossa vida. Amém? Não? Amém. E quando nós descobrimos o tesouro, quando nós encontramos a grande pérola, ele fala assim: aquele que entende que isso é reino de Deus, ele considera tudo aquilo como perda, como coisas de menor valor, para adquirir aqui vai. É como, falando de uma forma natural, de um negociante, que ele é especialista em alguma coisa. Daqui a pouco ele acha um imóvel, ele acha alguma coisa, ele fala: olha, esse negócio aqui vai vingar, esse negócio é bom. Então ele pega tudo aquilo que ele já adquiriu em outras negociações, ele vende tudo para comprar aquilo, porque o valor daquilo que ele está comprando, pela experiência de negócio que ele tem, vale tudo aquilo que ele vendeu e muito mais ainda. E Jesus está usando essa figura, esse exemplo de coisas naturais para dizer sobre o reino dos céus. Amém? E o que me chama a atenção é quando ele fala assim: ele vende tudo que possui, ele vende tudo que tem. Irmãos, quando nós entendemos o valor do reino de Deus, o reino dos céus, realmente nós
tudo passa a ter valor menor, né? Tudo desvanece, né? Aquele brilho que o mundo tinha perde o brilho, perde o valor. Nós nos utilizamos das coisas do mundo, nós estamos no mundo, mas o valor do mundo para nós está imensamente menor do que era anteriormente, antes de nós pertencermos ao reino dos céus. Eu quero falar sobre 3 coisas rapidamente aqui nessa noite, sobre algumas coisas de grande valor, né? O que a Bíblia e o que Jesus considera de grande valor, o que está dentro do reino de Deus. Eu vou falar apenas 3 coisas, né? São várias, mas o que realmente é de valor e que nós devemos considerar e vender tudo que tem e doar tudo que temos para adquirir isso na nossa vida. E eu quero citar um exemplo aqui de mulher. Amém? Não? Amém, amém, irmãs? Amém. Abra lá comigo em Êxodo capítulo 2. Nós vamos ler 3 textos lá no início da Bíblia. Gênesis, Êxodo capítulo 2. Êxodo 2. Acharam, amém? Agora olha para mim aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para uma mulher, qual é a coisa mais importante para uma mulher? É a casa que ela tem? É importante, irmã? A casa, sim ou não? Claro que é. A mulher valoriza muito a casa, né? Então, marido, deixa então a mulher cuidar da casa. Amém? Tem marido que tem mania de ficar querendo mudar as coisas do lugar. Deixa a mulher fazer isso, né? Tem marido que se mete onde não deve, né? Não, meu irmão, eu gosto do sofá aqui. Se ela falou que é ali, deixa, nem que estiver no meio da sala, deixa o sofá lá quieto, porque deixa a mulher cuidar desse negócio, amém? Mulher gosta de casa e se sente segura quando tem casa, amém? Não? Mas se é uma coisa que mulher valoriza, são filhos, amém? E por filho, eu me lembro de uma reportagem que eu vi há um bom tempo atrás. O filho de uma mulher caiu dentro de um fosso, num lugar assim, e estava cheio de ferros, porque era um local de construção e tinha muito ferro à vista, assim, né? O menino caiu, ela não pensou 2 vezes, mas não deu outra, ela mergulhou junto com a criança. Ainda bem que mergulhou num lugar que não tinha, os ferros não estavam ali, né? Mas ela foi lá e arrancou, se machucou com certeza, né? Mas ela foi lá e arrancou aquela criança dali. Nesse texto que vemos aqui, dá uma olhadinha aí no capítulo 2, versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, o que ela fez? Não ouvi o que vocês falaram. O que ela fez? Largou no carriçal à beira do rio. Carriçal aí é aquelas vegetações aquáticas que ficam ao lado dos rios, né? Mas ela largou. Como é possível uma mãe largar um filho? Nós estamos vendo um mundo tão de cabeça para baixo que isso acontece, parece, muitas vezes. Mas é inimaginável que uma mãe que gerou uma criança, amou aquela criança, cuidou daquela criança durante alguns meses, agora faz um cesto, calafeta aquele cesto e joga no rio Nilo, no meio dos crocodilos. Você imagina um negócio desse? E essa aqui é a Joquebede, a mãe de Moisés, que ela teve um filho justamente num momento muito ruim lá no Egito, no momento onde o faraó percebeu que o povo de Israel estava crescendo demais em população, e parece que o povo de Deus, quanto mais bate, mais cresce. É que nem gema de ovo, né? Quanto mais se oprime, mais eles crescem. É isso que aconteceu. Quanto mais eles oprimiam o povo de Israel, mais ele se expandiu, e o faraó ficou tão preocupado com isso, né? E era um faraó que não conhecia José, não tinha o histórico disso, né? E aí ele começou a matar e deu ordem às parteiras hebreias para que elas matassem todo o filho homem, mas elas não fizeram, elas não obedeceram, e os meninos e as crianças continuaram a nascer, e as meninas viviam normalmente, mas os homens era para matar. E ela teve esse filho e escondeu durante um tempo, e as parteiras, temendo a Deus, não denunciaram, mas chegou uma hora que não tinha mais como esconder o menino, aí ela
ela faz esse cesto e coloca Moisés ali nas águas. E ela chama Moisés, porque Moisés quer dizer das águas o tirei, né? Foi resgatado das águas. E esse menino passa a viver dentro do palácio de Faraó e se torna um filho da filha de Faraó. Depois você sabe o que aconteceu no futuro, que ele sai do Egito, depois vem buscar o povo do Egito, o povo de Israel, e tira o povo de Israel do Egito. Então havia um propósito. Mas a primeira coisa, o primeiro entendimento que eu tenho aqui dessa história dessa mãe é que o que é de valor para Deus é uma entrega total. E não há nada de maior valor para uma mãe do que um filho. Não há nada. Porque é uma vida, e saiu dela essa vida. E, queridos, quando nós determinamos ou decidimos entregar aquilo que é de maior valor para nós, Deus faz algo maravilhoso. E o que Deus faz através desse menino que se torna um homem, é que por causa desse homem e da coragem, da entrega dessa mãe, ele se torna um libertador de um povo. E sai de lá mais de 1 milhão de pessoas, sem tirar uma espada da bainha, e somente debaixo do poder e da unção de Deus. Amém? Quando nós olhamos, né, na questão da entrega, nós lembramos também de Abraão, que foi um homem que Deus acorda ele um dia anterior. Deus fala para ele: sobe no monte, sacrifica o teu único filho, a quem tu amas. Aí Abraão sai pela manhã, em obediência à palavra de Deus, sobe no monte, levanta a mão para sacrificar Isaac. E Deus fala: não, agora eu sei que você me teme, eu vou fazer de você o pai de numerosas nações. A entrega, ela traz em si, dentro do bojo da entrega, uma grande bênção. Quando nós temos coragem e desprendimento para entregar, e entender que o reino dos céus é a pérola de maior valor, e nós entregamos ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado, e Ele nos devolve de forma maravilhosa. Quando lá no início, né, Abel e Caim, os filhos de Adão e Eva, e eles resolvem dar uma oferta ao Senhor, diz a Bíblia que Abel, ele pega das primícias do rebanho, pegou o animal melhor que ele tinha, oferece ao Senhor, e diz a Bíblia que Deus recebeu recebeu tanto Abel como a sua oferta. Dar o melhor, entregar o melhor e dar aquilo que eu tenho de melhor ao Senhor. O que você tem para dar a Deus de melhor? O que você poderia nessa noite, agora eu estou falando não só para as mulheres, para as mães, mas também para toda a igreja, o que você está apegado? Em que você e eu estamos apegados? E normalmente, como que a gente sabe em que nós estamos apegados? Como que eu consigo entender no que eu estou apegado? Tudo aquilo que você tem medo de perder é aquilo que você está apegado. Então dá uma olhada, né? Lógico que nós não queremos perder filhos, mas nós não temos filhos em primeiro lugar para nós temos filhos para o Senhor. Isso é muito bonito falar, mas e na hora da entrega? Eu me lembro quando eu tive o Lucas, depois a Laís, e ambos, Deus me desafiou a entregar a Ele. Em noites em que eu estava lá, já tinha que poder descansar um pouco, cuidando de criança, né? E para dar um descanso para ela. E aí, em ambas as vezes, Deus veio a mim e falou: me entrega essa criança. Essa criança não é tua e minha, me entrega ela. Irmãos, não é fácil fazer isso. Oferecer aquela criança, aquele filho, como sacrifício ao Senhor, né? Deus manteve essas crianças até hoje, né? E tem mantido com netos e tudo mais. Mas quando eu entrego, diga assim: quando eu entrego, aí eu tenho de verdade. Amém? Quando eu seguro, aí eu estou perdendo. Amém? O que você tem para entregar? Entregue, como essa mulher fez, e a bênção que o povo dela recebeu. Segunda coisa, lá em Mateus capítulo 15, vai lá comigo. Mateus capítulo 15. No versículo 28 diz assim: acharam, amém? Então lhe disse Jesus: ó quem? Mulher, grande é a tua fé,
faça-se contigo como queres. Uma mulher, uma pessoa que tem uma grande fé, vai ser feito como ele quer. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Era uma mulher cananeia, não era uma mulher judia. Chegou falando com Jesus, porque a vida dela estava horrivelmente endemoniada. Aquela mulher, ela entra no lugar, ela chega diante de alguém que ela não poderia se comunicar, e ela clama pela libertação da sua filha. E aí Jesus faz o maior teste da vida dela, quem sabe, e é o teste que ele faz conosco. Ele fala assim: não é lícito pegar os pães dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E aí ele humilha aquela mulher, parece que no último grau que alguém pode ser humilhado, e ela humildemente mostra a sua humildade, né? Ali ela morre para si mesma, ali ela vende tudo o que ela tem na vida dela, e fala assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. E ele olha para a mulher e fala assim: ó mulher, é o espanto, irmãos. Ele está olhando para uma pessoa que ele não acredita. Parece que Jesus não acreditava, é ruim falar isso, né? Mas assim, que ele não acreditava no que ele estava vendo, né? São coisas inacreditáveis, irmãos. Eu tive agora em Divinópolis, né? E teve lá os 24 anos do lugar lá de recuperação do pastor Wilson lá. E lá nessa festa tinha muita gente, e ele fez um palanque, fez lá comida para todo mundo, aquela coisa toda, muita gente, mais de 600 pessoas naquele lugar. E ele colocou algumas pessoas no início do trabalho. Uma pessoa que foi recuperada há 24 anos atrás, 23, 22 e 21. E aí eles deram um testemunho de chorar, irmãos. A história é de chorar. É inacreditável uma pessoa chegar no estado. Um chegou com 38 quilos, totalmente zoado, o cérebro inchado, dizer, né? Ele não tinha veia mais, acabou, o homem estava... O Wilson falou assim que ele pegava uma vassoura e ficava varrendo no mesmo lugar, assim, não saía. O tempo todo, num lugar só, não tinha iniciativa. E o homem estava lá, o pastor, já abriu acho que 5 igrejas, totalmente restaurante, assim: eu não tenho veia até hoje. Para pegar a veia que sobrou foi pro meu pé, não pega mais veia em mim, eu acabei com as minhas veias. Ficou a sequela. E aí o médico falou: só não é estéreo, não, tem 2 filhos, se bobear vem mais ainda. Porque Deus pega esses cacos da vida, essas coisas que ninguém acredita, e transforma em casos palpáveis, onde cada caso era um testemunho de horror, porque é inacreditável os testemunhos. E as pessoas estavam ali e falavam assim: agora olha lá, tem minha esposa, levanta minha esposa, levanta um filho, 2, 3 filhos, olha lá, né? O cara caprichou mesmo, recuperou e nunca mais voltou. Então tem solução para todas as coisas. E essa mulher chega diante da solução, e ela ali, ela vende tudo que ela tem. Ela acaba, ela chega: Senhor, mas se o Senhor me deu uma migalha, a minha filha é curada. E aí, irmãos, o mais impressionante dessa história é que Jesus não libera uma palavra de libertação sobre a filha dessa mulher. Ele não diz assim: sai espírito imundo. De longe ou qualquer de perto, não importa, para Jesus não tem espaço, não tem geografia. Ele não dá uma palavra de ordem. Ele chega para a mulher e fala a coisa mais tremenda. Ele fala assim: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Amém. Diga para o teu irmão assim: quando você tem fé, vai ser feito como você quer. Amém? Não? Quantos tem um desejo aqui no coração assim? Então vai ser feito como você quer. Mas eu fico pensando, quando eu leio isso, eu fico pensando: se Deus olhando para mim, o que será que Ele fala com relação à minha fé? Irmãos, eu quero ter uma fé como essa, dessa mulher. Por isso que esse cântico foi tão interessante. Quando uma mulher de fé ora, as coisas acontecem. Diz que oração de mãe não falha. Cuidado com coração de mãe. Se a oração da gente é um tiro, o coração de mãe é um canhão. Não tem jeito. Sabe por que quando ela ora, há algo que transcende o natural, que é algo, principalmente com o filho, né? Não tem jeito. As histórias que a gente ouve
de cantores, né, que estão cantando aí, quando ele fala assim, não, porque minha mãe orava por mim. Dificilmente meu pai orava por mim. Cadê os homens? Se tem homem aqui, vai ser. Por isso que Deus está chamando os homens. Cadê o Wagner? Alô, Wagner, fica de pé, Wagner. Esse é o líder dos homens. O negócio dele é homem. Opa, peraí, não. Qual a frase? Mas o Wagner está aí, ó, aglutinando os homens. Porque nós vamos ser homens de grande fé. Obrigado, Wagner. Onde Deus vai olhar para nós e dizer assim, homem, grande é a tua fé. Mas se você tem uma mulher do teu lado, aí vira para a irmã e fala assim, ó, grande é a tua fé, né? Aleluia. As mulheres, quando oram, elas viram o mundo de cabeça para baixo. Agora, queridos, sabe o que mexeu com o coração de Deus? Foi a fé dessa mulher. Mas antes dela, de Jesus falar da sua fé, no versículo 25 diz assim, ela porém, quando Jesus fala assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque agora ele passou a defender a mulher, porque todo mundo queria que ele mandasse ela embora, que era uma gentia. Ela porém veio, o que ela fez? E adorou o Senhor e disse, socorre. Amém? Deus está aguardando. Eu fico imaginando um dia que ela se ajoelhou, mas eu imagino que isso tenha acontecido, e ela vem e adora Jesus e fala, Jesus, socorre na minha dor, a minha filha não tem solução. Eu vi um rapaz lá, um jovenzinho, e há 3 anos atrás ele começou a ficar encurvado e com a cabeça de lado assim. E ele não consegue me endireitar. Às vezes ele dá uma endireitada, mas volta de novo. E um menino de fé, ele fala, Deus vai me curar, pastor. Eu orei com ele lá. Mas eu nunca vi isso na minha vida. É impressionante o negócio. É impressionante. E ele está lá, e daqui a pouco fez uma roda dos jovens pulando, né? E dançando na presença de Deus. E ele com a cabeça torta, pulando também, adorando a Deus. E eu orei com ele e falei, Deus, desemporta esse menino, faz algo que não se sabe o que é. Os médicos ainda não descobriram o que ele tem. Por que ele está ficando desse jeito? Está ficando cada vez pior. Mas o menino, na minha frente, ele ligou para a mãe dele e disse, mãe, deixa eu ficar aqui, porque naquele lugar ele é amado, ele é recebido, ele é cuidado. E ele disse, eu queria ficar 3 dias aqui. Eu pediu lá para o Wilson, não, pode ficar, só precisa de alguém para cuidar dele, porque ele toma uns remédios lá. Mas são coisas impressionantes que a gente vê na vida. E é impressionante a vida dessa mulher. Então, a segunda coisa que mexe com o coração de Deus, a primeira é uma entrega total, a segunda uma fé, uma grande fé. E a terceira coisa, vai lá em 1 Pedro, capítulo 3, lá na frente, finalzinho aí da sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus. Quem achou? Mulheres, amém as mulheres? Está escrito aí, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho de que forma? Eu não ouvi isso falando. Sem palavra alguma, é por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo, vestido de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Amém? Está falando aqui, a terceira coisa que eu quero abordar, é a valorização que Deus tem sobre o interior da pessoa. Amém, queridos? O que Deus valoriza, o que é de grande valor a Deus, é uma vida, é uma entrega, sim, é uma vida de fé, sim, de adoração, sim, mas é o interior do homem. Quando Samuel foi levantar o novo rei de Israel,
E aí Jessé dá uma grande festa, deixa Davi cuidando das ovelhas e traz os filhos maiores, mais bonitos, mais formosos, né, e mais velhos, quem sabe, e traz para dentro de casa. E aí faz aquela ceia maravilhosa, aquele alimento. E Samuel chega e daqui a pouco ele olha os filhos de Jessé e fala assim: espera lá, nós não vamos comer antes de ungir aqui o rei de Israel. Mas não tem mais filho não. Quer dizer, eu acho que Samuel estava em conflito. Ele falou: será que eu vim na casa errada? Não estou enxergando a pessoa, não estou identificando, não estou discernindo quem é. Ele falou assim: tem Davi, que a gente deixou lá, né, nas ovelhas, manda chamar o Davi aí. E Davi veio, e aí ele olha para Davi e fala assim: esse aqui é o rei de Israel. E Deus fala para Samuel assim, algo maravilhoso, e que eu escrevi aqui. Samuel, disse o Senhor a Samuel, disse o Senhor a Samuel: não atentes para a sua aparência ou para a sua altura. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amém? 1 Samuel 16, se quiser anotar. Deus olha o coração. Nós, irmãos, nós temos muita dificuldade de enxergar o interior das pessoas. Mas eu quero pedir a Deus, estou aqui orando, pedindo ao Espírito Santo que Ele nos dê essa capacidade de discernir o coração das pessoas. Amém? Estava orando com uma jovem lá, e uma jovem muito fervorosa. Eu vi ela no culto, menina em Deus, coisa, estava e vai, líder dos jovens. E aí calhou da gente se encontrar, comecei a conversar, e eu falei: e aí, está namorando? Não, não estou não. Aí começou a contar toda uma história, né, da vida dela tal, e o temor que ela tem de casar com alguém que não seja da vontade de Deus. Eu falei assim: Deus vai abrir os seus olhos, e você não vai ver o exterior, você vai ver o interior. Deus vai dar os seus olhos, não os olhos naturais seus, mas Deus vai valorizar o interior, porque Deus valoriza o interior, e você vai valorizar o interior. E isso aqui, irmãos, é uma coisa tão tremenda, que quando Pedro escreve falando das mulheres, ele fala aqui do relacionamento de marido, da esposa com o esposo, do esposo com a esposa, e ele fala assim: olha, se você quer ganhar alguém, quer ganhar o seu marido, então tenha uma atitude correta, viva ao invés de falar. E é interessante que ele fala isso para a mulher, né, porque a mulher gosta de falar mesmo, né? Não está errado falar não, irmãos, pode falar, não tem problema não, né? Mas ele está falando: olha, que não seja, você não vai ganhar pela palavra. Ninguém convence pela palavra, mas convence pela atitude. E as minhas atitudes devem falar mais alto que as minhas palavras. Amém? Não? Ou as minhas atitudes devem estar de acordo com a minha palavra. O que eu falo é aquilo que eu sou. E ele está dizendo: se você proceder dessa forma, ele fala do procedimento, do honesto comportamento cheio de temor, aí não tem jeito, ele vai crer. Eu sei, eu tenho uma história dentro da minha casa desse jeito. Demorou, mas aconteceu, irmãos, porque ela não desistiu enquanto não viu o meu pai sendo batizado. Creu em todo o tempo. Por isso que eu sou muito firme com esses livrinhos de devocional, porque foi essas devocionais diárias que levou meu pai a Cristo, né? Eu aqui estou olhando, está até sujo de gordura, porque a gente deixa em cima da mesa que nós vamos comer. E eu e a Jardine, quando a moça que faz faxina, chama a moça também, tira ela da faxina: senta aqui, minha filha, vamos ouvir a palavra, vamos orar, vamos falar com Deus. E Deus começa a abrir os céus sobre nós, porque nós estamos de acordo. Ele está dizendo: olha, você vai ganhar pelo seu honesto comportamento. Ele fala assim: não seja o exterior. Lógico, mulheres gostam de ficar bonitas, e tem que ficar mesmo, irmão. Em nome de Jesus, mulher tem que ser bonita mesmo, tem que colocar enfeites extremos. Mas ele fala que isso não seja o mais importante, que não seja isso que vai fazer diferença de uma vida constante com alguém, porque no outro dia está descabelado. Amém? Não? No outro dia está com mau hálito, não tem jeito, né? Essas coisas, é assim, a vida é assim. Mas ele está falando: olha para o interior, seja a mulher, o homem interior, né? E ele fala assim, ele termina falando: unido ao incorruptível, de um espírito manso e
e tranquilo, que é de grande valor. Amém? Nós estamos falando de coisas que são grandes e que é de grande valor para Deus. O que Deus valoriza mesmo, Ele valoriza o seu interior. Está olhando o seu clamor, sabe quem você é. Deus, diga assim, Deus sabe quem realmente eu sou. Amém? A Ele não tem jeito de nós enganarmos, né? Nós podemos colocar uma boa roupa, uma roupa cara, um perfume maravilhoso, mas Ele está olhando no interior, Ele está vendo o nosso coração, em nome de Jesus. E que nós possamos sair daqui valorizando-nos por aquilo que está dentro de nós. Amém? Mas se você estiver enfeitada e os homens estiverem também, é bom, né? Não fica esculachado não. Você capricha no esqueleto aí, dá uma ajeitada, né, pastor Eugênio? Esse dia me veio o cabelo cortado para mim, para ver se está bonito, não, velho. Vai ser com a esposa. Mas é isso, irmãos. O Senhor está olhando o nosso coração e Ele valoriza aquilo que você é. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu vou terminar falando e confirmando essas três coisas de grande valor. Feche os seus olhos. Joquebede, mãe de Moisés, uma mulher de grande valor, porque ela entregou. Como diz lá o texto, ela entendeu que o reino dos céus valia mais. E ela entregou o seu filho. Como consequência, ela colheu a libertação do seu povo. A mulher lá de Tiro e Sidom, a mulher cananeia, uma filha horrivelmente endemoniada e uma vida angustiada, ela entregou ali e vendeu o seu orgulho, mas ofereceu adoração e uma fé inabalável, admirável, e ela obteve a libertação da sua filha. E lá em 1 Pedro, a mulher, que ele não fala o nome, porque é para todas, que não está preocupada com a sua vaidade em primeiro lugar, mas que ela se preocupa com o seu interior, com o incorruptível, com o eterno. E diz a Bíblia que uma mulher assim vai obter a tranquilidade e vai ser uma mulher tranquila. Pai, eu quero abençoar as mães e todas as mulheres que estão aqui nessa noite, mas também todos os pais e todos os homens. Com esta palavra quero declarar, Pai, a tua unção sendo derramada sobre a vida de cada um. Que uma graça dos céus venha sobre a vida de cada um. Receba agora com os seus olhos fechados. Coloque a mão no seu coração. É uma data, sabemos, mas é uma data que nós enfatizamos a questão da mãe, a questão da mulher. Então, Senhor, vem gerando fé no coração daquela mulher, daquela mãe, que haja uma entrega total, entrega mesmo, entrega tudo nas mãos, entrega seu marido, entrega seus filhos. Você, homem, entrega a sua esposa, os seus filhos, entrega a conta bancária, entrega a sua casa, o seu carro, entrega a Deus, porque o reino dos céus é de muito maior valor, é a pérola de grande valor, é o tesouro escondido, em nome de Jesus. Sabe, capricha no interior, arruma o seu interior, fala: Deus, eu quero ter um coração manso e tranquilo, um coração pacífico, Senhor. Eu quero, Senhor, ter vida e vida abundante. Então receba a minha adoração como aquela mulher adorou, em nome de Jesus.